Léo, agora conosco, uma boa tarde para você, acompanhando toda essa situação, né, Léo, bastante complicada. Eu aproveito a presença do Léo, do Prisco e do Prates, porque você, Léo, na última sexta-feira, durante uma entrevista com a cantora Ivete Sangalo, aqui na capital, questionou a Ivete sobre a atual situação no Brasil, né, Léo? A gente acabou quebrando um pouquinho o protocolo daquele bate-papo de camarim, que sempre fala de uma maneira um pouco mais fútil, e a gente questionou, perguntou para a Ivete sobre esse atual momento de desordem e de injustiça que passa o nosso país. Confira o bate-papo. Eu sei que hoje é sexta-feira à noite, que a gente veio aqui para ver a Ivete, mas o nosso país está vivendo um momento tão confuso e você com tanto poder de uma nação. Queria que você falasse um pouquinho. Hoje, essa semana, a gente veio, problema com o juiz, coisas que nem deveriam acontecer. O que a Ivete pensa como cidadã, como artista, Ivete? Eu penso que definitivamente a gente precisa falar e se mobilizar, porque o que eu sinto é que culturalmente o país vive ainda uma comodidade sobre o absurdo. Não, eu vou cometer um absurdo e não vai acontecer nada, então cometeremos mais absurdo. Eu acho que a população está cada vez mais engajada. É bem verdade que politicamente existem milhões de dúvidas em torno da cabeça do cidadão brasileiro, seja ele artista ou não. Existe uma dúvida, porque nesse tempo todo a gente deu crédito a muita gente que quebrou essa credibilidade. Então, fica muito difícil. Nós não temos uma educação política, nós não temos uma memória política a ponto de discernir, de se posicionar de uma forma mais veemente. Mas o povo sabe que não quer sofrer, o povo sabe que tem que ser respeitado. Paga-se muito imposto. Acho que o Brasil é um dos países que mais tem taxa de impostos no mundo. Era, no mínimo, legítimo. É legítimo que nós tenhamos pelo menos os serviços e o Estado em nosso favor. E isso não acontece. Quer dizer, uma mulher entra no ônibus, ela é assediada, ela é moralmente afetada, né? Afeta todas as mulheres, porque existe o cômodo sobre o absurdo. E eu acho que a gente tem que falar mesmo. Essa semana eu até falei sobre esse caso do juiz que, quer dizer, está aí para determinar, para reger as leis da maneira mais coerente, ser o exemplo, e a população é que está dando exemplo para esse magistrado. Mas, enfim, eu espero em Deus que a gente ache um caminho de tomar o nosso lugar. É do povo o direito de que os dirigentes façam aquilo que a sociedade, no caso brasileira, precisa para ter equilíbrio, para ter estabilidade. Isso existe. Em lugar do mundo, um país sério, isso não existe. Que bom te ver, te ouvir, não só cantar, mas também passar uma grande lição para a população. Obrigada a vocês. Eu acho que o tempo que a gente usa da internet hoje, ele tem que favorecer muito esse esclarecimento, o discernimento. A todos aqueles que têm dúvidas políticas, sociais, guarda o tempinho, larga um pouquinho o joguinho, larga um pouquinho o site de entretenimento e vai buscar informação, que eu acho que hoje a gente não pode dizer que não tem informação. A informação está aí, depende da gente, da disponibilidade do cidadão de querer, de fato, se envolver e resolver a situação. Muito bacana. bem. Baita recado. Muito bom, muito bom. Pois é, mas as pessoas passam ao longo do dia, jovens e velhos, com o celular na palma da mão, só trocando mensagens inúteis, perda de tempo, joguinhos eletrônicos, bobagens existenciais. É nisso que anda por aí. Na hora de votar, votam por compromisso, Prisco. Pô, que saco ter que votar. Ela falou bem o que o Prates fala sempre: não temos educação política e não temos memória política. Por isso que ela passou também um recado ali formação, pro PT, né? Formação. Ela passou um recado para o PT, né? Alguém, nós que demos credibilidade e que quebrou essa nossa credibilidade. Tem uma referência de quebrar o país também. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que não foi só para o PT, não. Acho que foi até para o status quo momentâneo. Quer dizer, a própria vulnerabilidade política e governamental do próprio presidente da República. Agora, focando naquele episódio lá de São Paulo, grotesco, do cidadão que se passou dentro do ônibus e depois o magistrado liberou o cidadão porque não ficou caracterizado o ato de estupro. E o cidadão repetiu o ato. Pois é, mas esta elasticidade da hermenêutica, da exegese, ela também funciona para o outro lado. De repente, o camarada não tem tantas culpas e é condenado, é preso. Outros, todavia, não, mas a lei diz. A lei pode dizer e pode não dizer. Depende do magistrado. Agora, se o cidadão está perturbado, Léo e Prates, então ele precisa ser internado. Mas tanto está que ele fez de novo 24 horas depois. Ele tem que ser colocado em algum local. Agora, a população não pode estar mercê
de uma atitude dessa. A falta de sensibilidade foi tão grande do judiciário que não durou nem 24 horas o cidadão livre. Exato. Ele voltou a cometer o ato. Hoje o dado que foi fornecido pela manhã, em São Paulo, a cada 11 horas tem um episódio desse, de abuso sexual contra mulheres. Até que o Quer povo, dizer, preocupante. Até que o povo reaja e faça a justiça ali mesmo, cortando fora. Que é o que ninguém deseja, né? A gente prefere... Bueno, mas nós vamos chegar ao limite do insuportável. Estão dando trela para bandido. Esse movimento, Prati, com a Ivete falando, a própria Anitta, que você é um apaixonado pela Anitta, semana passada brigou com o vereador. Por quê? Por quê? Porque os machos impotentes não admitem uma mulher que se auto-administra, que aprendeu inglês sozinha, que canta em inglês, que está fazendo sucesso ao lado da Beyoncé, que é rica e que é da favela. Não admitem esta mulher. Não, esta que é sucesso por ela mesma, outras mulheres e os machos impotentes não a aceitam. Vão engolir a Anitinha.